Bom dia pessoal que tá aí pelo final aí, bom dia. Sempre os atrasados, né? Bom dia, sétimo ano. Olha só, galera, eu pedi para fazer a página 11, a página 15 da apostila, que é a colonização inglesa, e pedi também para fazer o caderno de atividade. Então, já deixa os dois encaixados aí e o caderno, e prepara a mãozinha, porque as atividades estão aqui, era para ter sido feita no caderno, e as respostas não são pequenas da apostila, estou avisando logo. Mas antes de falar isso, eu quero lembrar aos senhores que eu mandei a atividade avaliativa, valendo 5 pontos. E é até semana que vem, na quarta-feira, dia 9. Eu recebi pouquíssimas atividades até agora. Galera, não é trabalho, não tem que ter capa, não tem que ter referência. É uma atividade complementar, ok? Então você tem que mandar para mim até quarta-feira. Tem feriado aí, o pessoal sempre esquece. Aí depois vem aquela desculpa: professor, eu não vi, professor, não sei o quê. Aí quando eu vou cobrar, acontece o que aconteceu na semana retrasada. E muita gente aí fica desesperada me mandando de qualquer jeito. Isso não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia você fazer uma atividade muito rápida para entregar de qualquer jeito e nem deixar para a última hora. Ontem eu recebi algumas. Sabe quantas tinham me mandado até agora? 4 pessoas. 2 do sétimo ano A e 2 do sétimo ano B. Lógico que hoje eu não vou pegar porque eu estou dando aula. Então eu só vou poder ver depois, ok? Então é o seguinte. Não quero desculpa, sétimo ano, fazendo atividade avaliativa, tem que mandar até quarta-feira para mim, antes da aula, porque depois nós vamos começar capítulo novo. Na quarta-feira eu já vou começar capítulo novo, o capítulo 10, que é a colonização do Brasil, ok? E eu tenho que pegar essa atividade e colocar o ponto dos senhores lá, ok? Então não quero desculpa, igual eu tive um monte de gente aí, tive que cobrar semana retrasada as trilhas, sendo que eu tinha passado com 4 dias para fazer, depois eu dei mais 2 dias para fazer. Foi uma semana, hein? Aqui não tem desculpa, é mais de uma semana para fazer. Tranquilo? Nem me pergunta agora se chegou ou chegou, porque hoje eu não abri, não tenho tempo. Hoje eu vou dar aula para vocês, ok? Então vamos lá, eu quero todo mundo participando, hein? Depois ali, você vai receber uma confirmação se eu recebi o trabalho, ok? Vai chegar uma confirmação para os senhores. Ontem, 4 pessoas já receberam. Tranquilo? Conto com a participação de todos. Conta aí com a participação hoje com a aula para a gente ler. Tem caderno de atividade para ler, então me ajudem para a gente fazer tudo junto, ok? Então vamos lá, Esther pediu a página 11. Organiza as ideias. Esther, lê para a gente, fazendo um favor. Correção, primeira apostila, hein? Depois caderno de atividade. Página 11, Esther. Bom dia, professor. Cite os motivos que impulsionaram esses exploradores a colonizar a América, espanhóis e portugueses. Eu coloquei que o que impulsionou os espanhóis e portugueses foram a aquisição de metais preciosos que garantiram o enriquecimento do espanhol. Esther, e os ingleses? Os ingleses, eu coloquei o que impulsionou os ingleses foram a exploração da região à procura de liberdade religiosa, morar na região definitivamente e as riquezas, sem contar a infraestrutura e planejamento de vilas, igrejas, escolas, hospitais, casas e etc. Então vamos lá. Esther, você respondeu a número 1 só, né? Só um, né? Foi só um, Esther? A número 1, que são 2, né? Portugueses, espanhóis e depois ingleses. Então tá correto. Vamos lá. Professor, eu tenho que saber na ponta da língua diferenciar como é que foi a colonização espanhola e como é que foi a colonização inglesa? Tem que saber, sétimo ano, tem que saber. Porque a colonização espanhola é muito parecida com a portuguesa. Professor, mas a apostila pediu para relacionar espanhol e Portugal e nós não vimos ainda a colonização portuguesa. É o próximo capítulo. É uma falha da apostila. Ela cobrar uma coisa que nós não vimos. Mas, olha o spoiler aí. Se ela colocou que a colonização espanhola é igual à portuguesa, quer dizer que as características são a mesma. É igual. Então, vamos lá. Primeira coisa, espanhóis. Buscava estabelecer o pacto colonial ao máximo, vírgula, então visava explorar o máximo das suas colônias, enviando matéria-prima e metais preciosos e recebendo produtos manufaturados. Então, os espanhóis chegaram aqui na América, os portugueses,
chegaram primeiramente com a intenção de colonizar o território, criar uma infraestrutura e melhorar a vida aqui para as pessoas? Não, não chegaram. Os espanhóis e portugueses estavam querendo fazer valer o pacto colonial. Lembra do pacto colonial? Tem que saber. A metrópole manda na colônia. A colônia manda matéria-prima, manda escravizados para a metrópole. A matéria-prima é transformada na metrópole e volta como um produto manufaturado. E a colônia é obrigada a comprar esses produtos a um preço absurdo. O nome disso? Pacto colonial. Não há liberdade administrativa. A metrópole manda, a colônia obedece. Então, a colonização espanhola, para quem aí não conseguiu fazer, ou então ficou aí viajando, não prestou atenção na aula, é o seguinte, é a mesma da portuguesa. Os espanhóis, os portugueses chegando aqui na América, queriam explorar ao máximo o que tivessem aqui de recursos para mandar para onde? Para a Europa, para os seus países, para suas metrópoles. Então a colônia mandava matéria-prima, tipo o pau-brasil daqui, da região do Brasil, o ouro nas regiões das Minas, a prata lá na América Espanhola, e isso era beneficiado lá e depois voltava como produtos manufaturados. Somente depois é que eles vão se preocupar e criar uma infraestrutura, literalmente aqui na América, para estar aqui explorando o território. Agora, os ingleses eram totalmente diferentes. Professor, os ingleses queriam lucro? Queriam. Lógico, galera. Eles vieram colonizar aqui a América em nome do rei inglês. Os ingleses eles desejavam lucro para a Inglaterra? Desejavam. Mas era o objetivo principal? Não. O objetivo principal dos ingleses era colonizar o território e povoar. Buscar um território para morar, porque eles eram perseguidos religiosamente na Inglaterra. Os puritanos eram perseguidos pelos anglicanos. Então, os ingleses, quando vieram para cá, vieram com aquela ideia de explorar e mandar riquezas para a Inglaterra. Mas também, se não encontrasse, não ia ter problema. Eles não iam voltar, porque eles desejavam morar no território. Eles não iam voltar para a Inglaterra. Por isso que o pacto colonial aqui na Inglaterra, nas 13 colônias, foi mais frouxo. Porque na região norte o pessoal não encontrou produtos de altíssimo valor comercial, não encontrou ouro, não encontrou prata. Então, aqui o pessoal teve que se auto-administrar. Olha a palavra-chave, teve que se auto-administrar. Os ingleses que vieram para cá nas 13 colônias tiveram que se auto-administrar, buscar recursos próprios para sobreviver. Principalmente o pessoal da região norte, ok? As colônias do norte. Deixa eu ver as perguntas agora. Isabela, tá desculpado. A internet tá horrível mesmo. Sim, quem a Estela colocou aqui. Quem pegou os slides e copiou no caderno para fazer, eu separei tudinho. Era só pegar lá, porque eu separei um, separei outro. É só comparar os dois. Beleza. Ok. A Estela colocou, porque os colonos ingleses eram perseguidos pelos próprios ingleses. Era um protestante perseguindo um protestante, anglicano perseguindo puritano, ok? Essa que é a diferença principal. Tem que saber na ponta da língua, ok? Dúvidas? Quem não entendeu? Eu vou passar para 2, hein? Dúvidas? Tem certeza? Letícia, 2. Letícia, tá aí ou foi tomar café? Iris, você pode ler pra gente o número 2? Gente, vocês estão mortos? Tá ninguém na frente do computador, né? Luna, lê o número 2 pra gente, fazendo favor. De que forma? Ah, para, Alberto, pode ler. Lê lá 2 pra gente. Só lê, eu respondo, não tem problema não. Eu comento. Vai, Alberto, abre o microfone, pode ler. 2. Desista, esse 7º ano é muito parado.
Betânia, vai lá então. Obrigado. Força das mulheres. É isso aí. Me escuta? De que forma os objetivos dos ingleses, ao se estabelecerem em terras americanas, podem ter influenciado o processo de urbanização de suas colônias? Aí eu coloquei que os ingleses tinham a intenção de morar naquele território e não apenas retirar suas riquezas. Por esse motivo, desde o início, desenvolveram uma infraestrutura com o planejamento de vilas, casas, enfermarias, etc. Betânia, melhor que minha resposta. Perfeito. Galera, ele está pedindo para você explicar qual foi então a relação que os ingleses tiveram com as 13 colônias. Então é o seguinte: como eles pretendiam morar aqui na América, os ingleses, na verdade, eles dotaram a América, as colônias, as 13 colônias, de uma famosa infraestrutura local. Por que essa palavrinha apareceu na Betânia e está aqui na resposta? Porque como os ingleses não tinham intenção de voltar para a Inglaterra, dando certo ou dando errado, encontrando ouro, gerando riqueza ou não para a Inglaterra, eles tiveram que criar uma infraestrutura quando formaram as vilas. A primeira província que foi formada aqui nas 13 colônias foi a Geórgia, se não me engano, em 1607. Não, foi a Virgínia. A Virgínia em 1607. E depois lá vieram mais colonos. Então, o que eles fizeram aqui quando chegaram? Eles chegaram aqui e criaram escolas, hospitais, eles criaram igrejas, eles fizeram escolas, porque eles tiveram que criar uma infraestrutura para eles poderem morar aqui. É daí que vem que os ingleses eles tinham uma maior autonomia administrativa, porque eles tiveram que buscar seus próprios recursos para construir essa infraestrutura. Entendeu a ideia? Eles não tinham opção de voltar para a Inglaterra, eles não tinham opção de falar, olha, não deu certo, eu vou voltar lá para a Inglaterra para ser perseguido religioso. Não, eles ficaram aqui e eles ficaram aqui, insistiram, até onde mesmo a terra não era boa, na parte norte ali das 13 colônias, ok? Muito boa resposta da Betânia, completíssima. Para quem não ficou pescando aí, não ficou prestando atenção, o slide passado eu tinha colocado essas características, ok? Eu tinha colocado essas características, ok? Depois, página 13, o Destino Manifesto. Esther, não, Yarley, você pode ler pra gente? Troca de ideias? Pode. Eu ia falar isso agora, professor. Transmissão de pensamento, lê lá pra gente. Página 3. Peraí. A imagem a seguir é uma representação do Destino Manifesto que os colonos utilizavam como pretexto para a apropriação das terras indígenas. Com o auxílio dos colegas, analise a obra de John Cast a fim de responder as questões propostas a seguir. Número 1. Que elementos da imagem nos permite afirmar que a mulher em trajes brancos é uma personificação da doutrina do Destino Manifesto? Pode ler primeiro aí, responder. Ah, tá. Eu coloquei que, eu peguei um pouco da apostila, que os colonos levavam seu modo de vida, sua religião, construíam moradias, escolas, hospitais, templos religiosos para locais em que se expandiam. E o que essa mulher está representando, né? Ela está levando, podemos assim dizer, né, a vida, o modo de vida deles para os indígenas. Correto, só incompleto, Yarley, mas sua resposta está certa, só está incompleta. Quem colocou que essa mulher é um anjo, por favor, apaga a resposta. E para de falar da tela, porque eu tenho certeza que teve gente que colocou que ela é um anjo. E eu lembro que quando eu estava explicando, eu falei, essa mulher não é um anjo. Tem nada a ver com religião, ok? E eu tenho certeza que alguém colocou isso. Na verdade, se a gente pegar a resposta do Yarley, a gente só vai complementar. Tá certo, ele falou que ele estava levando progresso. Se você olhar a figura dessa mulher, que eu não vou colocar aqui compartilhar, porque é sua obrigação estar com a apostila na mão, você vê que ela está segurando um fio. Não é o fio de energia. Energia elétrica não era ainda daquela época. Ela está segurando um livro, e o livro está escuro. Mas se você vê lá, parece que tem uma inscrição no livro. E você vê que os colonos estão vindo atrás dela, na parte clara. Se você olhar do lado esquerdo, você vai ver os indígenas fugindo, como se olhando para ela para o alto, como se estivesse vendo uma coisa ruim e fugindo em direção oposta.
Então vamos lá. O que essa imagem simboliza? A mulher, na verdade, ela simboliza o progresso, a tecnologia, representa a civilização e a cultura dos americanos, do norte-americano. Ela está segurando um fio de telégrafo. Telégrafo é aqueles filmes antigos que você vê lá o pessoal mandando em código Morse. Tem que ficar lá batendo lá uma quantidade de cliques para fazer o alfabeto. O pessoal vai reunindo e criando uma frase. O livro simboliza o conhecimento, a sabedoria. O que então está mostrando? Que os locais que ela está passando, que foram representados com as cores mais claras, iluminados, olha, iluminados, eles estavam sendo atingidos pela civilidade, pela cultura, ok? Por onde ela estava passando, estava transformando o local numa coisa melhor. Essa que é a ideia que a imagem está passando. E os colonos estão acompanhando ela. Por isso que a imagem fica clara. E do outro lado, o que é os indígenas fugindo, os nativos? Representa o atraso, a irracionalidade e a ignorância. Por quê? O que a imagem quer passar? Mesmo os colonos americanos, norte-americanos, querendo levar o progresso, a civilização, o telégrafo, levar o conhecimento, os indígenas não querem receber. Então eles fogem do conhecimento. Olha como é que essa imagem é simbólica. O nome disso, destino manifesto. Porque quem está levando o progresso é o povo que é eleito por Deus. Professor, qual é o povo que é eleito por Deus? É o povo que está claro, é os colonos aí na imagem. E qual é o povo que não quer receber conhecimento, professor? Os nativos, o indígena. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Olha só, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Traduzindo, os indígenas foram pintados como aquela pessoa que não quer ter conhecimento. Eles são ignorantes, não são civilizados. Olha só que interessante, ok? O pessoal botou aqui, ó. Peraí. O Cauã falou que era sobre o destino manifesto. Está correto, Cauã, mas tem que completar a ideia. A mulher simboliza o progresso, a civilização, o conhecimento, levando o telégrafo, a escrita, e os indígenas representam o atraso, a ignorância, a escuridão, eles estão fugindo dela, ok? Não pode esquecer. Está na tela, Alberto. Está na tela. Sim, completa, Alberto. Tem que completar, ok? Então vamos lá. De novo, só aí que o pessoal está pedindo, o Alberto, a galera está pedindo. A mulher não é um anjo. Ela simboliza o conhecimento, o progresso, a ciência. Simboliza aquilo tudo que é de bom que vem dos colonos. Então ela está carregando um livro, que é o conhecimento, e o telégrafo, que é a comunicação, o código Morse. Do outro lado, na escuridão, os nativos estão fugindo. Porque eles representam o quê? O atraso, a ignorância. Ok? Eles não querem progredir. É essa mensagem que está passando a imagem. Não é correto isso, tá? Mas é a ideia do destino manifesto. É o povo que é eleito por Deus. E tem que levar a civilização a todo mundo. Professor, isso era verdade? Não. Eles queriam ocupar as terras dos indígenas e explorar o ouro. Só arranjaram isso como desculpa. Ok, Alberto? Fechou? Vai lá, Yarley. 2. 2. Quais foram as consequências do destino manifesto para os colonos e para a população indígena? Que os indígenas foram mortos, né, de 25 milhões a 2 milhões, e atualmente em filmes de faroeste, os indígenas são representados como os bandidos e os americanos os mocinhos. Fora que eles foram expulsos de seus territórios. Agora eu errei, né? Eu fiz errado os colonos, é o meu que eu peguei essa parte, né? Para os colonos, a tomada de grandes extração de terras e a exploração de minérios. Correto, Yarley. Vamos lá. A visão que nós temos, que até hoje que o indígena é atrasado, não tem cultura, não tem nada. Mas para pensar. De uma hora para outra, você é um nativo, está na sua aldeia, você é expulso, é atacado pelos colonos, é morto, parte da sua família, e você tem que fugir. Você não tem arma de fogo, não tem cavalo. Qual foi a consequência? Pensa agora como indígena, o indígena sendo atacado pelo homem branco. Qual é a visão que o indígena tinha do destino manifesto? Ele não sabia o que era. Mas para ele, o que estava acontecendo? Vamos lá. Primeira coisa, os nativos americanos perderam grandes extensões de terras. As aldeias foram destruídas. E também o seu modo de vida e seus valores, sua cultura e sua religião foram relegadas a segundo plano. Ou então eles foram até deixados de lado.
Isso tudo em nome da ocupação das terras e também da exploração de minério, de ouro, que foi descoberto na região oeste, que era o interior. E é daí que vem aquela visão que nós vemos nos filmes de faroeste, far-oeste, indo para o oeste, far-oeste, indo para o oeste, que aqui no Brasil foi traduzido como velho oeste, ok? Que é aquele bang bang que o pessoal mais velho gosta. Aqueles filmes de faroeste se baseiam nessa ideia, que o indígena, na verdade, é visto sempre como bandido, que impede o progresso, que é sempre o atrasado. E o mocinho é sempre o homem branco, o colono. E isso ficou para a história e foi repetido nos filmes. Galera, para os indígenas, isso representou o massacre da população. De 25 milhões de indígenas que tinha lá em 1600 com a chegada dos colonos ingleses, um pouquinho mais de 100 anos depois só sobraram 2. Olha só, foi um massacre, com guerras, com doenças, com ocupação do território, com a fome. Eles perderam sua identidade cultural, porque sua religião passou a ser mal vista. Nós já vimos isso. A religião passou a ser mal vista, os cristãos imporam sua religião. Então, para eles, foi muito mais grave para os indígenas do Destino Manifesto. Perderam seu território, perderam sua identidade, seus territórios foram ocupados para a exploração do minério, eles foram expulsos, e pior, até hoje nós vemos os indígenas como os grandes vilões e bandidos dos filmes. O indígena é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer fazer nada, e ele é sempre o bandido. Isso foi criado por Hollywood depois, com os filmes, ok? Fechou? Dúvidas? 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 Perguntas? Sim ou não? Senão a gente vai passar. Gabriel, você pode ler a hora do estudo para a gente? Tira para o ímpar vocês dois aí. Aham, né? Gabriel Rocha, você pode ler? É só ler. Então tá bom, tá quebrado o microfone. Joaquim, você pode ler pra gente? O Cauã, então pergunta, abre o microfone, não precisa botar no privado não. Qual é a sua dúvida? Enquanto que a gente não passou ainda, pode perguntar. O Cauã tá com dúvida, pode falar. Tá, Joaquim tá sem microfone. Eu tô esperando o Cauã botar a pergunta. Então vai, Esther, lê. Depois o Cauã manda para mim no privado. A gente vai preencher agora, Alberto. Fica tranquilo. Eu não vou botar as respostas para vocês, né? Pode ler, Esther. Número 1. A imagem e reprodução de mural do artista mexicano Diego Rivera. Observe atentamente e responda as questões do caderno. A. Na obra de Diego Rivera, é possível distinguir as décadas espanhóis? Em caso afirmativo, cite elementos que possibilitam tal distinção. A. Eu leio, Esther responde. Na obra de Diego Rivera, é possível distinguir os astecas dos espanhóis? Em caso afirmativo, cite elementos que possibilitam tal interpretação, Esther. Eu coloquei que sim, porque os espanhóis todos usavam roupas refinadas, já os astecas só quem usava era o rei. Então, vamos lá. Como é que você diferencia os indígenas dos astecas? Galera, o vestuário. Os indígenas andavam praticamente nus, eles eram pardos. Os europeus, roupas pesadas, armaduras, aquela posição de altivez, de colonizador. Se você olhar essa imagem de pertinho, você vê sempre o colonizador com a cara fechada. Diego Rivera, que pintou um pintor mexicano, ele pintou o espanhol como se fosse aquela pessoa severa, ruim. Não estava errado, não. E você sempre vê, ó, pode olhar, pega, puxa aí. Os europeus sempre estão com a cara fechada, cingida, com aquela posição de altivez que manda nos outros e todo mundo tem que obedecer. É fácil diferenciar na imagem, ok? Sim, Arley, a gente vai falar disso agora. Eles trabalhando no fundo, tá certo também, Arley. Eles trabalhando no fundo, o cara mandando em cima do cavalo e os indígenas trabalhando. Ok. Esther, letra B. A obra retrata uma cena pacífica? Justifique. Eu coloquei não, retrata uma cena violenta.
porque eles estão sendo meio torturados pelos espanhóis. É uma cena pacífica? Não, não é uma cena pacífica. Olha a imagem. Tem gente pendurada, sendo enforcada, de cabeça para baixo ainda, sendo torturado lá atrás. Não viu? Olha lá na árvore. Sendo torturado, enforcado. As pessoas estão trabalhando ali, carregando toras, trabalho forçado. O cara está apontando para eles, tem gente segurando chicote. Então, na verdade, essa obra não é uma obra pacífica. Essa imagem mostra a dominação dos indígenas. Você vê na imagem indígenas aprisionados, você vê indígenas sendo torturados e mortos pelos espanhóis. Nós estamos vendo eles serem submetidos a trabalhos forçados, não a escravo, hein? A trabalhos forçados, a mita encomenda, a trabalhos forçados. E o uso de arma de fogo, armas, espada, lança e também arcabuzes, para dominar esses indígenas. Então não é uma cena pacífica, ok? Por que eles cortavam os portugueses ou os espanhóis? Cortavam os dedos do pé, calma, do pé, para ele não fugir. Os escravos. Calma aí que depois a gente fala disso. 3, Esther. Entre os espanhóis, estão retratados apenas militares? Eu coloquei não, estão representados também o pessoal da Igreja Católica, os membros. Boa! Se você olhar lá no cantinho, tem uma cruz. E tem como se tivesse um padre, um sacerdote com a roupa característica e com a cara de mal também. Então, na cena, não tem só espanhóis militares. Tem membros da Igreja Católica que vieram para cá interessados em converter os indígenas. E, às vezes, utilizaram a força na catequização, ok? E destruíram a cultura dos indígenas, os deuses, os valores deles. E também comerciantes. Professor, onde estão os comerciantes? Embaixo. Tem um cara que está entregando um saquinho para o outro, como se estivesse comprando alguma coisa. No meio da imagem, embaixo. Então tem, lá na esquerda, tem os nossos membros do clero, da Igreja Católica, e embaixo tem os comerciantes. Ou seja, não havia só soldados espanhóis na imagem. Ok? O Cauã me perguntou por que os portugueses cortavam os dedos dos escravos. Não é os dedos, eu já falei disso no tráfico negreiro. Às vezes, para evitar que o escravo fugisse, até o indígena também, cortavam os dedos do pé, ou parte do pé, para que ele ficasse apoiado só na parte de trás, ele não podia correr. Ok, Cauã? Fechou? Respondido? Era um método de tortura. Ah, Esther, bem pensado, bem humano também, né? Vamos lá. Gente, por favor, participa agora, tá? Vamos revezar. Betânia, lê a número 2 e responde, direto a resposta correta. E depois o Yarley responde, lê a 3 e já responde direto. Pode ser? Beleza, Alberto, não tem problema não, tá barulho. Fica tranquilo. Pode ir, Betânia? Posso? O mercantilismo regia a política econômica da maioria dos reinos europeus no século XVI. De acordo com ele, pode-se afirmar que as colônias da América tinham a função de servir como moradia aos refugiados políticos desses reinos? Letra A, eu coloquei. Micro desligado, prof. Não sei, Betânia, o que você acha? Eles vieram pra cá só fugindo? Você respondeu aquela comigo. E aí? Vamos lá. Olha só. Eles serviam como moradia de refugiados políticos? Não. É refugiados religiosos. Olha só a pressa de ler, Betânia. É uma questão fácil. Refugiados religiosos. Na verdade, a letra correta é a letra B. Aumentar a riqueza de suas metrópoles, promovendo metais preciosos que gerariam uma balança comercial favorável. Mas você teve o pensamento correto, só que na pressa, de repente, ler, porque eles eram refugiados, vou marcar essa, mas não é político, é religioso. Olha só como que perde uma questão fácil. Ok? 3. Professor, posso tentar fazer pelo menos? Ver se vai dar? O Yarley está na 3, Letícia. A Esther pediu a 4, você faz a 5 e faz a 6. Vai, Tá bom. 3. Quando o explorador Hernán Cortés e seus soldados chegaram no território em que viviam os aztecas no atual México, foram bem retratados pelos nativos que C. Acreditavam que os europeus poderiam ser deuses por causa de seu aspecto
assemelhado à representação do deus Quetzalcoatl. A para mim tá errado porque acreditavam que os europeus faziam civilização para ser um povo libertado da ignorância, não, e ansiavam pela caracterização empreendida pelos jesuítas, não, porque não era a religião deles. Corretíssimo pensamento, Yarley. 4, letra C. Os espanhóis foram confundidos com os deuses. Lá o Azteca era o deus Quetzalcoatl. E o Francisco Pizarro, lá no Inca, foi o deus... Esqueci o nome dele. Viracocha. Ok? 4, Esther. Além das armas, os espanhóis contaram com outros fatores que contribuíram para a dizimação dos astecas e a tomada de posse sobre suas terras. Assinale a alternativa que apresenta um desses fatores. Letra A, a constituição de alianças com grupos julgados e microfone desligado. Corretíssimo. Esther, letra A. Como tantos foram dominados por tão pouco, além da arma de fogo, do cavalo, das táticas de guerras, do conhecimento que eles tinham sobre os indígenas, os espanhóis se aliaram com os milhares de indígenas que eram inimigos dos astecas e com os incas, ok? Se aliaram a milhares de indígenas. Letícia, 5. Letícia. Ué, cadê a Letícia? Ela pediu para responder. Paula, você pode ler assim então pra gente, enquanto a Letícia não volta? Lê lá pra gente, fazendo um favor. Os colonizadores. Vai, Paula. Esquenta não. Letícia, tá falando no microfone? Esquenta não, depois a gente dá um jeito. Vai lá, Paula. Ajuda. Ajuda a coleguinha, vai. Tá sim. Então vai lá. Betânia 5, Esther 6. Os colonizadores espanhóis utilizaram uma forma de trabalho que era prática comum na sociedade inca. Essa era a mita, que obrigava os indígenas a prestar trabalho, principalmente nas minas. Muito bom. Aqui na América, a maioria da mão de obra era indígena. Trabalho forçado, não era escravidão. Professor, mas era a mesma coisa que você descreveu. Calma, mas era trabalho forçado. A mita era principalmente nas minas, trabalhava um período no ano. Foi importado dos incas. Os espanhóis transformaram em mais desumano do que já era. Ok? 6. A doutrina do destino manifesto era uma teoria defendida pelos colonos ingleses de que era o povo escolhido por Deus para levar a civilidade aos demais povos americanos. Quase que eu falo de novo com o microfone desligado. Correto, letra A. O destino manifesto era o povo que era escolhido por Deus para levar a civilização aos outros povos. Se tivesse que matar, tomar o território, explorar, para eles estava tudo certo. Eles foram escolhidos por Deus para fazer isso. Ok? É o destino manifesto. Ficou B, A2B, 3C, 4A, 5C, 6A. Agora é o caderno de atividade. Vamos, senão não vai dar tempo. Agora vai ser rapidinho, que é uma revisão. Caderno de atividade. Todo mundo já pegou aí? O caderno de atividade do capítulo 9 começava lá na página 2, e era para você responder pouca coisa. Na verdade, é a página 6, 7 e 8. Não tem lá muita coisa, não. Eu quero uma pessoa para ler número 1. Esquenta a cabeça não. Número 1. Yarla, você pode ler? Eu posso ler, professor. Eu coloquei erro ali. Pega não, porque eu estou compartilhando a tela e não estou vendo. Ah, tá. Tudo bem. Vai lá. A
respeito dos povos europeus durante o colonialismo do continente americano, assinale as 3 alternativas corretas. A. Não se assimilei, né? A B. A C e a D. As 3, depois a. Então você marcou B, C e D. Sim. Tá correto. Então vamos lá. Era para você falar sobre a colonização do continente americano e 3 alternativas corretas. Isso de vez em quando cai na trilha e tem gente que vai lá e me marca só uma. Não leu o enunciado. Letra B. Obtenção e acúmulo de metais preciosos como ouro e prata. Para quem não lembra, metalismo. Coloca do lado. Metalismo. Depois, expansão do cristianismo por meio da construção de igrejas. Correto. Catequização. Conversão dos povos nativos. Letra D. Ocupação e envolvimento de território por meio de fundação de vilas e cidades. Correto. É a colonização de ocupação deles. Tranquilo? 2. No início da Idade Moderna, grandes cidades como Tenochtitlan e Cusco, que pertenciam respectivamente aos impérios Azteca e Inca, foram dominados pelos espanhóis. Sobre esse assunto, leia as afirmativas a seguir como falso e verdadeiro. A sequência fica: primeira, verdadeira. A coroa espanhola utilizou a viagem de Cristóvão Colombo, pois atendia os interesses espanhóis de encontrar metais preciosos. Eles encontraram. Depois, os astecas foram conquistados por Hernán Cortés, com o uso de cavalo e arma de fogo. Verdadeiro. Depois, a crença dos astecas contribuiu para a resistência contra os colonizadores espanhóis. Falso. Eles confundiram com os deuses. Depois, conquistado por Francisco Pizarro, o Império Inca se encontrava enfraquecido por conflitos internos, disputa entre os irmãos, verdadeiro. E depois, as táticas militares utilizadas pelos colonizadores variaram de acordo com a realidade encontrada em cada região da América, verdadeiro. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? 3. A respeito da administração espanhola na América, utilize as palavras presentes no quadro para completar adequadamente o texto. Vou ler direto para as respostas, vou botar aqui. O Conselho das Índias era o órgão responsável pela aplicação e pela execução das leis na América. Esse órgão era responsável pela justiça e pela definição dos espanhóis que poderiam vir para o Novo Mundo. Entre os funcionários reais, destacavam-se os chapetones, que fiscalizavam as atividades econômicas e aplicavam a justiça. Os criolhos atuavam na pequena administração dos cabildos, os vice-reis, os mais altos funcionários da América, e os adelantados exploradores que tinham o direito de fundar cidades, catequizar indígenas e comandar os exércitos. Dúvidas? Está meio invertido, que primeiro vieram os adelantados, depois veio o chapetones e depois veio a sequência dos crioulos, ok? Mas o órgão máximo era o Conselho das Índias. Dúvidas? Já copiaram aí a resposta correta? Dúvidas? Essa aí estava facinho. Eu acho que eu tinha botado as respostas quase todas lá nos slides. Quem fez, copiou, né? 4. Leia o texto a seguir. Vou adiantar que o Thiago Wagner quer chamar a atenção de vocês. Leia o texto a seguir que apresentava a visão asteca a respeito da chegada dos europeus à América. Quando chegaram as primeiras notícias precedentes da margem do Golfo sobre a presença de seres estranhos, chegados em barcas grandes como montanhas, que montavam uma espécie de veados enormes, tinham cães grandes e ferozes e possuíam instrumentos lançadores de fogo. Montezuma e seus conselheiros ficaram em dúvida. De outro lado, talvez Quetzalcoatl, que havia regressado. De outro, não tinham certeza disso. No coração de Montezuma nasceu então a angústia. De acordo com a análise do texto, assinale a alternativa correta. Letra B. A crença no regresso de Quetzalcoatl fez os astecas confundirem os espanhóis com os integrantes da comitiva desse deus. É a letra B. Inclusive, nós acabamos de responder. Se não me engano, foi Arley que leu. Aquela lá, a hora do estudo. Os espanhóis foram confundidos com o deus Quetzalcoatl e a comitiva dos deuses. Então, eles foram bem recebidos. Ok? Dúvidas? E isso aconteceu também no Império Inca, com Francisco Pizarro, que foi confundido com o deus Viracocha. Ok? Então, não foi só com os astecas, hein? Não cai nessa pegadinha, hein? Aconteceu também lá no Império Inca. Podemos passar? 5. Sobre as formas de trabalho adotadas na América Espanhola, relacione as colunas a seguir.
Mita e encomenda. Olha, a Betânia acabou de responder o que era mita. Então, vamos lá. D. A primeira. Os indígenas cultivavam alimentos em troca de proteção. Era encomenda. Encomenda é quando um senhor pegava um grupo de indígenas, dava proteção, alimento e vestuário, catequização, em troca exigia trabalho na lavoura ou em outros locais, ok? E era indefinido. Depois, A. Essa forma de trabalho já existia entre os incas. É a mita, que foi aproveitada pelos espanhóis para transformar o trabalho, que era temporário nos incas, como um trabalho forçado, em condições desumanas, principalmente nas minas. E a última, A. Trabalho prestado como forma de pagamento de tributos. É a mita. Nós acabamos de responder. Cauã, oficialmente não é escravidão. Por favor. Mita e encomenda aparece muito a escravidão que nós temos no Brasil. Mas não é. É trabalho forçado. Ok? 6. As colônias inglesas no Novo Mundo foram povoadas de maneira distinta. O primeiro grupo se estabeleceu nas terras férteis e temperadas do sul, onde se instalaram nas colônias da Virgínia, em 1607, em Maryland, em 1674, na Carolina do Norte, em 1653, na Carolina do Sul, 1670, e em Geórgia, em 1733. Adotaram a forma econômica das colônias ibéricas. O segundo grupo se estabeleceu no norte, nas regiões frias da Nova Inglaterra, formada por Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island. A região foi povoada inicialmente por protestantes, os chamados peregrinos, que deixaram a Inglaterra em busca de uma terra onde pudessem exercer a sua fé religiosa, sem interferência da coroa e da religião anglicana adotada na metrópole. De acordo com o texto e seus conhecimentos, faça o que se pede. A. Escreva 2 motivos que contribuíram para a colonização inglesa na América durante o século XVII. Galera, o texto entregou de bandeja. Quais foram os 2 motivos que trouxeram colonos ingleses para a América? Primeiro, as perseguições religiosas promovidas pelos anglicanos contra os puritanos. E também a busca de riquezas, como ouro e prata. Ok? Nós acabamos de responder na página 11. Acabamos. Tranquilo? Dúvidas? Foram esses 2 motivos. Professor, esse cara aí qual é o principal? Perseguição religiosa. Ok? Perseguição religiosa. B. O texto afirma que as colônias localizadas no sul do território dos Estados Unidos adotaram a forma econômica das colônias ibéricas. Cite as principais características desse modelo de colonização. Vamos lá. Colônias do sul, território fértil, território que poderia fazer agricultura em larga escala. Então vamos lá. Latifúndio e monocultura de algodão e de café, de tabaco. Utilização da mão de obra escrava. Utilização da mão de obra escrava. Negra, a maioria. E também exportação para os mercados externos, para a Inglaterra e o que sobrava para as colônias do norte. Ok? Economia voltada para o pacto colonial e enriquecer a Inglaterra. Tranquilo? Eu fiz essa diferenciação, hein? Lá. Letra C. Apresente 2 características das colônias inglesas da região do norte das 13 colônias. Então, vamos lá. Colônias do norte. Pequenas e médias propriedades, cultura diversificada, policultura, mão de obra familiar e assalariada e comércio, atividade comercial de manufaturas voltada para a venda nas 13 colônias e também em outras regiões. Ok? Essas são as características. Comércio, pequenas e médias propriedades, mão de obra familiar e assalariada. Ok? Letra D. Cite uma diferença entre a administração da colônia espanhola e da inglesa na América. A colonização inglesa previa maior autonomia administrativa para os colonos, pois eles tinham que arranjar meios de sobreviver e fazer a infraestrutura. Nós já falamos sobre isso. Enquanto que a colonização espanhola era baseada praticamente na exploração dos povos indígenas para a obtenção de metais preciosos e não havia liberdade administrativa. Ok? Então, qual é a grande diferença? Colonização espanhola, comandada diretamente pela Espanha, com a intervenção do Conselho das Índias e os chapetões. E os colonos ingleses, eles tinham maior autonomia, porque eles tinham que buscar recursos
para ficar no território que eles iam colonizar e fazer escolas, hospitais, igrejas e tudo mais que nós já vimos. Essa que é a principal diferença. Eles tinham maior autonomia administrativa, econômica e política. Ok? Letra E. Explique como o Destino Manifesto foi utilizado para justificar o massacre dos povos indígenas. Acabamos de falar sobre isso. O Destino Manifesto afirmava que os colonos americanos eram o povo escolhido por Deus e eles deveriam levar a civilização, mesmo que tomasse os territórios e massacrasse os indígenas. Ok? Na cabeça dos colonos, ele é o povo escolhido por Deus para levar a civilização a todos os povos indígenas. Só que isso resultou em tomada dos seus territórios e massacre dos povos indígenas. Dúvidas? Dúvidas? Vou passar a palavra para a tia Wagner. Alexandre, bom dia. Eu escrevi lá porque não vai dar tempo de eu falar tudo. É sobre as atividades, porque tem muita gente que não foi pegar as atividades de recuperação do primeiro trimestre. E também tem muita gente ligando que não está na lista porque está indo atrás de conversa de grupo de sala. Só é para ir buscar quem recebeu o e-mail ou a minha mensagem no